pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta em mais um tutorial do AW109SP da X-Trident para X-Plane 1112. E hoje nesse tutorial vamos falar um pouco sobre o FMS, que é a alma do Granil. O FMS é o que a gente pode se dizer assim, o coração da navegação desse helicóptero. Então, nesse tutorial vamos falar sobre criação de plano de voo, sobre edição do plano de voo, também criação de user waypoints, assim como toda a operação dele através do menu Active. Então, vamos lá. Eu já estou aqui com a minha aeronave no solo, ela está energizada, ainda não temos o efeito da fonte externa, mas eu já coloquei a fonte externa. E como eu falei anteriormente, quando você coloca a fonte externa, em vez de você mover a bateria para frente, você move o switch da bateria para trás, na posição Battery EPU, External Power Unit. Que aí o que vai acontecer? A bateria externa, né, vai carregar a nossa bateria. Então, se vocês virem aqui em menu auxiliar, vocês vão ver que nós estamos aqui com uma fonte externa de 25.5 volts e a gente não liga os nossos geradores, apenas as barras dos geradores e os inversores, certo? Anticolisão ligada, mas eu não vou acionar ainda, então vamos deixar só de navegação. E vamos aqui para o nosso MFD 1 e 2, ou na verdade o MFD da direita, né, os dois, o nosso PFD e ND. Então quando a gente liga, a gente vai ter aqui já sobre informações de software, de cobertura dele. O nosso aqui está válido até dia 13 de junho. Os Obstruction Data a gente não tem ainda, mas estamos trabalhando junto com a X-Trident para ver se eles conseguem obter as informações de informação de obstruções, que nada mais é do que tudo que é prédio, alto, obstáculos que possa vir a atrapalhar o nosso voo a baixa altura, ele vai exibir no nosso painel 3D aqui no PFD ou no ND. E o Aural System vai gritar, né, dizendo que tem um obstáculo à frente. Então, botão da direita aqui no Press para continuar, Press aqui, e vamos falar então na parte de baixo sobre o nosso MFD de navegação, que basicamente é o mais utilizado. Por quê? Os 4 MFDs, como eu já devo ter dito anteriormente, são independentes na questão de salvar dados. Então, toda vez que a gente atualiza o hierarchy, a gente precisa atualizar nos 4, por ter um sistema independente de banco de dados. Porém, quando estão todos eles ligados, eles se comunicam entre eles, certo? Então, por exemplo, se você criar um plano de voo aqui no MFD de baixo da direita, ele vai ficar salvo somente aqui. Porém, com o sistema energizado, ele vai compartilhar com todos os outros a informação como se fosse um sistema único. Porém, se caso você vir a perder o sistema em voo, ele deixa de enviar essas informações e obviamente você perde o plano de voo e os user waypoints que estão salvos nele, certo? Não existe um backup. Vamos então aqui dar uma aproximada e vamos primeiramente no nosso menu Flight Plan. Então a gente tem aqui o botão Select e Create Edit. Nós vamos vir no Create Edit. O Select basicamente é você poder selecionar um plano de voo já criado, tá? Mas nós vamos então entrar aqui no nosso menu Create Edit, onde a gente vai ter certas opções. Algumas não estão ativas, como por exemplo as que estão entre parênteses. Tá? Tudo que está entre parênteses nos menus do MFD porque não está ainda ativo ou não está ainda implementado no helicóptero. Então a gente tem aqui primeiramente o menu de criar plano de voo, ativar um plano de voo ativo, um plano de voo existente e editar um plano de voo existente. O Reverse Flight Plan e Delete Flight Plan ainda não está habilitado. O Delete Flight Plan, como o nome já diz, a gente vai deletar um plano de voo, e o Reverse ele vai pegar a sua rota, toda ela, todos o ponto inicial, o ponto final e tudo que tem nessa rota e inverter. E vai salvar com o nome invertido. Então, por exemplo, se você tiver lá uma rota de Brasília para São Paulo, Serra Bravo, Bravo Romeu para Serra Bravo, Serra Papá, ele vai inverter e vai ficar com o nome de Serra Bravo, Serra Papá para Serra Bravo, Bravo Romeu, certo? A gente tem Create User Waypoint baseado em latitude e longitude e a gente tem Create User Waypoint baseado em radial distância de algum outro waypoint existente, tá? Não importa qual tipo que seja. Edit User Waypoint, a gente pode editar um
waypoint do usuário e deletar user waypoint. E o Rain Prediction também não está ativo. Então, criar plano de voo. Eu vou criar aqui um plano de voo de uma rota qualquer. No caso aqui eu quero fazer um voo agora, então vou botar aqui em ADD. Vou botar o Nearest Airport, onde eu estou, em Bern, Lima Serra Zulu Bravo. Daqui eu pretendo ir para o hospital de Bern para fazer uma extração de paciente, então eu vou vir aqui em ADD. Vocês podem ver que essa sombrinha do menu, ela indica onde você vai inserir o seu waypoint. Então vamos inserir aqui ADD Nearest Airport e vamos colocar aqui o hospital de Inselspital, certo? De Bern, que acho que em alemão deve ser Hospital de Bern. Então vou inserir aqui e ele já vai me dar um mapinha, né, com a rota que eu estou criando. Mas, por exemplo, se antes do hospital eu quiser passar em algum waypoint, eu tenho User Waypoint aqui, a entrada visual, então eu posso vir em Insert, tá? Pode ver que o nome vai alterar, já não é mais o botão de ADD, porque você já tem um waypoint, então você vai inserir. Quando você tiver no menu vago, né, com a sombrinha aqui do menu da esquerda sem nada, ele muda de novo para ADD. Então, aqui eu posso tanto inserir quanto deletar o waypoint. Então, vou inserir aqui um user waypoint próximo. Eu posso tanto escrever aqui, certo? Quanto eu vim aqui em Nearest. Nearest, lembrando, qual é a condição do Nearest? Quando você não tem um user waypoint, nenhum aqui, certo? Ele vai pegar a posição da aeronave. Então, o Nearest vai ser baseado na posição da aeronave. Quando você tiver um waypoint, ele vai pegar baseado no anterior. Então, por exemplo, se eu estou com a minha sombrinha, né, onde eu vou inserir, está aqui, ele vai pegar do anterior, que é o aeroporto do Zulu Bravo, de Bern. Se eu tiver no próximo aqui, né, para adicionar um waypoint, e ele vai pegar o Hotel Índia do hospital. Então, toda vez que você for inserir algum Nearest, ele vai ser baseado nessa condição, certo? Então, vamos botar aqui o Nearest User, vou botar aqui o ponto echo de Bern, certo? Vamos colocar aqui, e ele adicionou lá o waypoint. Então, ele vai estar agora na ordem de Bern para echo de Bern e depois o hospital, certo? Então, onde estiver a sua sombra, é onde você vai usar para inserir. Então, vamos remover ele aqui. Eu posso vir em Delete, ele pede para confirmar, deletei. E aí vamos inserir agora a nossa rota. Tá? Após o Hotel Índia, eu vou para um waypoint chamado Ami Ridge. Vamos ver se eu acho ele aqui, deve estar um pouco perto. Ami Ridge, certo? Depois de Ami Ridge, eu vou para um outro waypoint, User Fix, se eu não me engano, deixa eu ver no mapa aqui, é o Lima Serra. Eu saio daqui para o aeroporto, depois vou para o... cadê? É o Lima, deixa eu pegar aqui a minha informação correta, mas é Lima Serra 1, Fry, tá? Então vamos voltar aqui. Pode ver que eu posso tanto escrever, ó, vamos botar aqui FRI. E se ele não quiser, ele vai te dar a opção de completar com 5 dígitos, né, com 5 letras ou números, ou você vem simplesmente aqui, clicou, ele andou uma, clicou, ele vai buscar tudo que tem fry, né? Como eu quero um VOR, pode ver que ele tem os ícones aqui, ó, ele vai listar por ordem de ícone, e geralmente não, né, e vai ser baseado na distância. Então pode ver que o primeiro está a 10 milhas, e conforme vai aumentando, vai incrementando a distância. Então eu vou para o VOR de Friburgo, cliquei aqui, ó, pode ver que já entrou. Daqui eu vou para o Lima Serra 103, então vou botar aqui ADD e eu posso vir aqui, ó, certo? Aqui, pessoal, eu estou usando o teclado, então você pode digitar enquanto está com o mouse ativo aqui. Vou para o 103 e clico em buscar. Se não tiver nenhuma outra opção, ele já insere diretamente, certo? Então eu vou continuar adicionando aqui. Vamos colocar aqui Lima Serra 100, vai ser meu próximo. Dá o Enter aqui. E daqui eu vou para o hospital. Então eu vou botar aqui adicionar. Posso vir aqui, ó, e botar Lima Serra Lima Serra Hotel Uniforme, que é o Hospital de Geneva, e dou um inserir. E pode ver que ele completou aqui, porém
Entre esses dois waypoints eu tenho meu ponto de abandono do IFR para passar visual. Então eu vou rotacionar para a sombra vir em cima da onde eu quero inserir o próximo waypoint, certo? Então aqui, como a sombra está em cima do hospital, ele vai inserir após o Lima Serra 100. Põe Insert e vou digitar aqui, ou buscar por Nearest, Serra Papa Romeu. É o VOR que eu quero. Cadê ele aqui? Ó, pode ver que ele está por distância, então tem o Serra Papa Romeu 03, não é esse. E pelo ícone tem o VOR de Serra Papa Romeu, Sunprex VOR DME, insiro e pronto. Tá aqui. A partir desse fixo, eu sigo meu voo visual até o hospital. Eu vou vir aqui em salvar. Salvei, ele vai retornar para o meu menu. Eu posso vir aqui em Active e vou procurar aquele plano que eu criei, certo? Então Serra Bravo, Serra Lima Serra Zulu Bravo para Lima Serra Hotel Uniforme, clico aqui e ele ativou. Ou eu posso vir editar um plano de voo. Então vamos pegar aqui ele novamente. Pode ver que ele já vai carregar a rota e o mesmo processo que eu fiz para criar, eu posso editar a minha rota. Ok? Confirmar Exit. Pronto. Agora, digamos que eu queira inserir um User Waypoint. Então eu vou botar aqui um User Waypoint qualquer, só para vocês terem uma ideia. Primeira coisa que vocês vão fazer, deixa eu ver se ele habilita o teclado, não habilita nesse caso. Então eu vou botar aqui Fábrica de Friburgo. Friburgo. Vocês podem escrever como vocês preferirem. Aí vocês vão botar aqui norte ou sul, a coordenada. Vamos colocar aqui uma coordenada qualquer. Lembrando que o formato é graus e minutos decimais. Depois a longitude, pode ser eco ou whisky. Como ele já está no whisky aqui, eu não sei porque ele não está habilitando a opção de mudar, mas no real ele tem essa opção. Então, provavelmente algum bug aí, mas eu já vou estar avisando o Alberto para poder alterar. Por quê? Porque a gente tem coordenada eco 07. Se vocês mexer, por exemplo, aqui, ó, vamos ciclar aqui até retornar. Edit User Waypoint. Vamos lá no que eu criei. Isso aqui é outra coisa que eu já reportei. E no momento desse vídeo ele está listando por ordem de criação. No real ele vai listar por ordem de nome, certo? Então vamos aqui novamente em Fry. Pode ver que o eco está com 34 graus. Ele não altera. Eu não sei porquê. Mas enfim, então vamos botar aqui 7 graus. Vamos botar 6 graus. 31 e um número qualquer aqui. Aqui eu posso, se eu quiser colocar elevação, certo? Isso aqui vai ser importante se, por exemplo, for um waypoint que eu queira criar um VFR Approach. Então vem aqui e coloco a altitude exata do ponto de toque, né? No caso ele ponto, ou o waypoint onde eu quero chegar na altitude, certo? E aqui, caso eu queira ativar o VFR Approach, eu venho aqui e coloco quantos graus é a minha proa de aproximação. Tá? Lembrando que aqui é a proa magnética. O Magnetic Variation vocês podem colocar. Tá? É ideal botar até para quando você aproximar ter a correção de variação magnética. E Save Exit, certo? Meu waypoint, como vocês já viram aqui no Edit User Waypoint, está criado e eu posso deletar esse waypoint. Então, novamente, vamos lá para o final. Eu quero editar ele ou criar. Então, aqui nesse caso aqui no menu de Delete, eu posso deletar. Ele vai perguntar se você quer confirmar e confirmou. Está deletado. Exit. Vamos voltar aqui para o menu anterior. E aí aqui, como eu já tinha ativado minha rota, no menu Active, eu vou visualizar toda a minha rota, certo? Então eu tenho tudo aqui, os waypoints. Aqui no menu de Page eu tenho todas as informações do meu Navilog. E quando eu estiver voando eu vou ter informações de estimado em rota, estimado de pouso ou sobrevoo e combustível, certo? E aqui ele vai me dar o Nav Offset caso precisar. Então vamos retornar aqui para nós visualizar o nosso menu de Active. E em Active eu posso trabalhar esses waypoints. Então, por exemplo, digamos que em vez de ir para o hospital, eu não quero ir para o hospital. Eu quero deletar esse user waypoint.
ele já corrigiu. Então ele mudou do Lima Serra Zulu Bravo para o Alfa Mike Romeo India Delta o fixo, certo? E aí digamos que eu quero daqui do aeroporto fazer alguma saída. Então toda vez que você quiser saber alguma informação de waypoint, você pode vir aqui em cima, clicar no meio do botão e ele te dá as opções. Waypoint, VNAV, Hold, Overfly, Auto, você pode alterar a forma que ele vai entender isso aqui. A aproximação visual, aproximação IFR, procedimento STAR e procedimento de Depart. Então vamos ver uma aqui no Waypoint. Ele nada mais faz do que direciona você direto para cá. Vamos pegar um outro exemplo aqui para facilitar o entendimento. E Fry, vou clicar em Fry, Waypoint. Pode ver que aqui ele mudou nosso Direct to para o Fry, certo? Mas não é o que a gente quer. Então vamos voltar aqui, Waypoint, certo? Agora vamos voltar aqui. Lembrando, eu posso inserir novamente um waypoint em qualquer ponto da nossa rota. Então digamos que aqui, antes de AmiRead, né, após a decolagem, eu quero voltar com o meu waypoint, ou inserir novamente um outro. Eu vou clicar aqui em Insert, e o procedimento de Nearest é o mesmo que eu falei anteriormente. Como o waypoint vai ser após o aeroporto de Lima Serra Zulu Bravo, de Berne, ele vai pegar a coordenada de Berne e vai me dar os waypoints próximos. Mas eu quero um aeroporto, vamos botar aqui. Pode ver, ó, Berne 0 milhas, 3.7 está o hospital e assim ele vai progredindo na distância. Então é baseado sempre no waypoint anterior, aonde você vai inserir o seu novo. Então vamos colocar aqui o hospital novamente, tá? Vamos ver as outras opções agora. Então, por exemplo, VNAV. Deixa eu botar no waypoint de AmiRead. Eu quero interceptar AmiRead a 6.000 pés, que é o meu nível de voo. Então eu vou vir aqui em VNAV e vou inserir aqui 6.000 pés. Ele vai automaticamente listar todos os meus próximos waypoints, como o offset é quantas milhas antes ou depois que você quer atingir os 6 milhas. Olha lá, então 1.600, que é a altitude que eu estou agora aqui, e após o waypoint AmiRead, 6.000 pés, todos os demais. Mas não, o Serra Papa Romeo eu quero sair visual, digamos que eu queira a 5.500, então vem aqui, coloco 5.500 pés, dou OK, e ele atualizou dali para frente, certo? Mas o resto ele manteve 6.000. O que isso aqui vai interferir na sua rota? Uma que é para você lembrar as altitudes e outra que quando você tiver aqui o seu Sky Way, né, ativo, ele vai automaticamente te dar os quadradinhos verde no ângulo de subida que você selecionou aqui no seu RBP, certo? Em descend e climb angle, tudo vai ser baseado nisso visualmente para você entender. Então vamos lá. Digamos que eu queira agora em Fry fazer uma órbita. Então eu vou clicar aqui, vou vir em Hold e aqui eu posso inserir meu curso de entrada, o meu turn direction, ou seja, direito e esquerdo, a distância da perna ou o tempo da perna, você só pode inserir um ou outro, certo? E eu clico aqui, ele vai inserir. Para a gente ir para o modo de estudo aqui, ó, vamos ver se eu consigo visualizar Fry, está aqui, ó. Então eu vou vir em Active, vou vir em Fry, vou clicar aqui, Hold, e vou criar nossa órbita de espera. Como eu estou nessa proa aqui, mais ou menos, vai dar aqui 30, 20, 220. Vamos botar aqui 200 graus. E eu quero fazer uma curva para a esquerda, tá? A distância da perna vai ser de 1 minuto. E vou clicar aqui, Enter. Pode ver que ele criou ali a nossa órbita. E esse computador do helicóptero, o FMS, ele já calcula para você se você tiver que fazer algum outro tipo de entrada em vez de uma direta, por exemplo, uma deslocada ou uma paralela. Ele mesmo vai te dar isso aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó, do hospital para AmiRead, a gente vai estar nessa proa aqui. Vamos inserir uma proa oposta, por exemplo, 120 graus, tá? Então vamos colocar aqui em Active. Eu posso vir aqui e deletar minha órbita, confirmar, beleza, ele já deletou. Agora eu quero inserir em AmiRead, então vamos em AmiRead aqui, vamos inserir uma órbita vamos botar aqui 120 graus, certo? E uma curva à esquerda. Se eu botar à esquerda, ó, pode ver, 120 graus está para cá. Se eu estou vindo nessa proa, ele vai me dar
se for curva à direita, ele vai me dar uma entrada deslocada. Se for curva à esquerda, ele vai me dar uma entrada paralela e depois rebloqueio com curva à direita. Vamos botar à esquerda para vocês verem. Vamos dar o inicial. Olha lá. Então o que aconteceu aqui? Ó? Se vocês olhar, ele vai bloquear o waypoint, vai fazer o afastamento de 1 minuto, vai curvar à direita e vai rebloquear o waypoint e então ele inicia a órbita. O computador, ele é gênio, né? Obviamente, feito por humanos, então ele sabe o que é que tem que fazer, tudo baseado em cálculos de proas, né? Se eu, por exemplo, fizer diferente, vamos colocar aqui, ó, vamos deletar isso aqui, vamos inserir novamente e vamos colocar uma proa aqui para ele nos dar mais ou menos a deslocada. Então, vamos colocar aqui, esse ele fez paralela, vamos colocar novamente 120. 120 e vamos botar para a direita. 1 minuto, inserir e olha lá. Nós vamos bloquear, fazer a deslocada, curvar à direita e rebloquear e então entrar na órbita com curva à direita. Certo? Então o computador, sempre que você precisar inserir uma hold, ele vai te ajudar a calcular certinho, você não precisa se preocupar. Opa, pera aí. Vamos dar um delete aqui e pronto. Aí digamos que após aqui o hotel em uniforme, eu quero ir para o aeroporto de Genebra. Então, de Genebra. Então vamos colocar aqui, ó, Geneva, né? Lima Serra Golf Golf. E lá no procedimento eu quero fazer tem o overfly aqui. Vamos explicar rapidinho o overfly. O que vai ser o overfly? Então aqui no hospital, deixa eu ver se no zoom vai aparecer. Ele está basicamente bloqueando o waypoint e seguindo, porque a gente está parado. Se nós estiver em voo, ele vai demonstrar um pouco melhor isso. Mas o overfly, o que vai ser? Vai ser isso aqui, ó. Se você colocar nas opções, ele tem 3 opções: Auto, Overfly e No Radius. O Auto, ele intercepta a rota a ser voada e um pouquinho antes de sobrevoar, ele faz a curva, para ele já sair em cima da próxima rota. Se você colocar o Overfly, você obriga ele a sobrevoar o waypoint e após ele vai interceptar a rota. Então ele vai fazer um balão e retornar. Se botar No Radius, ele não vai calcular isso aí. Ele vai simplesmente bloquear, vai voar para a próxima e assim por diante. Então você força ele a fazer o Overfly, certo? Vamos colocar aqui então no aeroporto, próxima opção. VFR Approach, se você clicar, ele vai te perguntar qual o sentido que você quer ir, porque é um aeroporto. E se não for um user waypoint, ele vai simplesmente carregar o VFR Approach, que é o que? É uma aproximação imaginária de 10 milhas, ele cria automaticamente um ponto a 10 milhas de distância, em que ele vai te dar um ângulo de descida e vai te dar um curso, né, de aproximação para o waypoint. O ângulo de descida você vai definir aqui, lembrando que o autopilot cumpre de 0.1 até 9 graus, apesar de ele passar de 9 graus, tá? E você vai fazer uma espécie de visual, de um ILS visual, vamos dizer assim, porque você pode acoplar no VNAV dele tanto o approach quanto o glide slope. Então ele vai entrar no modo NLOC e no modo NGS. Então vai fazer uma espécie de RNAV, para ser mais preciso, para aquele ponto visual, tá? Então, e a velocidade mínima que você vai conseguir manter é 40 nós. Então dá para fazer uma aproximação VFR para qualquer ponto que você tiver interesse. E no ILS Approach você carrega as aproximações instrumentos, certo? Tanto ILS, RNAV, VOR, o que tiver de aproximação para esse aeroporto. E aqui na Star você carrega as Star em uso, bota as transições. Então primeiro Peak Star ele vai te dar, depois ele muda para Peak Transition, se tiver, e depois ele muda para Peak Runway, porque tu pode fazer um circular, né? Então ele te dá essa opção também. E na Departure você pode setar uma saída, certo? Então Peak Departure primeiramente, depois de selecionar Departure você vai ter Peak Transition e após isso você vai ter a pista que você está decolando. Então esse é as funções do teu Active. Você pode também, primeiramente aqui na direita, sair do menu. Você pode inserir algum ponto da rota, deletar algum ponto da rota e dar um Direct To. Posso vir aqui, por exemplo, e dar um Direct To, certo? E aqui na esquerda, embaixo de salvar, porque, por exemplo, digamos que eu crio o waypoint do zero, só aqui no menu Active, por inserir pontos próximos. Eu posso vir aqui e salvar. A rota que estiver ativa, ele vai salvar com o primeiro e último nome dos waypoints, da sequência de waypoints.
primeiro nome do primeiro waypoint e o nome do último waypoint, né? E aí, se você já tiver um plano de voo com o mesmo nome, ele vai acrescentar, eu não sei ainda se aqui está igual, mas ele vai acrescentar entre parênteses o número 1, indicando para você que já existe esse waypoint, mas que ele salva para você sem problema novamente. Então, você tem essa condição. E se você vier aqui no botão Active Off, ele deleta todo o seu flight plan. Deletou, ele vai te perguntar, confirmar? Confirma. E está deletado o seu flight plan, certo? Então, pode ver que se clicar em Active, não tem nenhum plano selecionado. Aí, essa questão do Active para inserir, eu posso, por exemplo, botar aqui Nearest Airport, Lima Serra Zulu Bravo, ele já inseriu aqui. Digamos que daqui eu quero ir para um outro aeroporto, vamos botar aqui um de Tum. Olha lá, então ele já está aqui, e se eu salvar, ele salvou esse waypoint para mim aqui na lista de waypoints. Então, cadê aqui? Ó, Lima Serra Zulu Bravo para, acho que é esse, cadê? Ó, ele carregou meio esquisito, botou Star Lima Serra Zulu Whisky. Algum motivo que eu não entendi, mas depois vou pegar esse vídeo aqui e mostrar para o Alberto. Ele salvou como Star-LS Zulu Whisky. Tá? No real ele deveria salvar com esse nome e após esse aqui, certo? Direct to para cá, e por algum motivo ele botou aqui Star. Mas enfim, importante que vocês entendam o uso disso aqui. Então, acho que deu para concluir aqui todo o processo. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me mandar nas mensagens aqui do YouTube, ou pelo meu Discord também. A gente pode ter lá um grupo de conversa onde a gente tira a dúvida em tempo real. Beleza, pessoal? Então, a gente conclui aqui mais um vídeo dessa aeronave e em breve retornaremos com mais tutoriais. Um abraço para todos e até mais.